E para mim é uma alegria muito grande poder estar aqui mais uma vez. Quero dizer que eu amo a minha igreja. Amo demais, demais, demais o que a gente tem vivido aqui. E quando eu digo igreja, eu acho que vocês tem isso muito... Todos nós aprendemos isso nessa última temporada que a gente tem vivido. Quando eu falo que eu amo a minha igreja, eu não estou falando do prédio. Eu não estou falando da estrutura que a gente tem, mas eu estou falando das pessoas. Eu amo a minha igreja porque eu vejo o que o Senhor tem feito através dela. Eu amo essa igreja que o Senhor tem plantado em tantos lugares. E um pouquinho antes de subir, eu sempre dou uma olhada no YouTube, quem está conectado. E isso enche tanto meu coração de alegria, porque tem gente que está aqui pertinho, tem gente que está aqui dentro do auditório com a gente agora, mas tem gente espalhada em tantos lugares. E quando eu olho, eu lembro do Tiago e da Cris Almeida, que estão lá em São Paulo. E quando eles estavam saindo daqui, sem querer sair, falando, pastor, você autoriza a gente a continuar nos grupos? Você autoriza a gente a continuar acompanhando toda a programação, mesmo de onde a gente vai estar? Eu falei, claro, isso me deixa feliz demais, a gente não vai sair de nenhum grupo, a gente vai ficar em tudo, pode ser? Eu falei, claro, se tem algo que essa temporada trouxe para a gente, foi essa oportunidade da gente estar conectado com os que estão longe. Quando eu vejo tanta gente, a gente fala de São Caetano, né? E o pessoal já até brinca falando da vida São Caetano, mas tanta gente no ABC, tanta gente no Rio de Janeiro, gente em Várzea Paulista, gente em São Paulo, gente em tantos lugares do Brasil. Quando eu lembro que o Rick e o Didio estão agora lá em Londres, mas são igreja, estão participando aqui com a gente, fazem parte do que a gente está vivendo aqui. E isso é maravilhoso. Eu amo a minha igreja, eu amo o que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Porque como a gente tem aprendido, como a gente tem crescido nessa temporada, como a gente tem crescido nessa estação e em todas as situações que o Senhor tem nos permitido viver. Porque a palavra é quem me fala que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. E se a palavra me fala que são todas, são todas. Aquilo que eu entendo, aquilo que eu gosto, aquilo que eu não gosto, aquilo que faz sentido, aquilo que não faz, não importa. Todas as coisas agora, nesse momento, estão contribuindo para o teu bem, porque eu sei que você ama o Senhor. Quero começar hoje aqui contando um testemunho. Vocês sabem que a gente está num processo de cura, né? Num processo tentando aí nos restabelecer, tentando nos colocar de pé novamente. E durante essa semana a gente viveu uma montanha-russa, né? Alguns momentos lá em cima, outros momentos lá embaixo. Mas quando foi na sexta-feira, foi um dia muito difícil, e estava se aproximando o nosso evento da picanha, que realmente foi incrível, foi maravilhoso mais uma vez. E eu falei com alguém na sexta-feira, eu falei, não sei se eu vou amanhã. E essa pessoa falou, vai, se eu posso te dar um toque, vai. O ambiente é sempre tão bom, é sempre tão gostoso estar lá. E naquele momento ali eu virei uma chave. E eu falei, amanhã eu vou servir, amanhã eu vou levantar, amanhã eu vou sair de casa, amanhã eu vou me envolver naquilo que o Senhor me der a oportunidade de me envolver. Durante toda a manhã nós estivemos no evento do Vida Deli. E à tarde, para dar uma relaxada, eu fui carregar uma mudança. E quando eu cheguei ali, vários dos homens aqui da igreja estavam lá. Nós pudemos ajudar e foi um prazer enorme poder ajudar naquela mudança. Prazer na alma, sabe? É lógico, fazer força ali, estar carregando as coisas. Não vou falar, foi prazeroso carregar aqueles móveis maciços da Ju, carregando para o quarto, para o segundo andar. Foi prazeroso para a alma, foi algo gostoso de poder servir, de poder ajudar alguém que precisava naquele instante. E quando eu voltei para casa, no final da tarde, a gente sabe o que aconteceu, mas é maravilhoso viver esses milagres que acontecem o tempo todo na nossa vida. Muitas vezes a gente está esperando algo que vai tirar a tua respiração, mas você tem vivido milagres todos os dias na tua vida. E ontem eu vivi um milagre na minha vida, servindo pela manhã, carregando uma mudança à tarde. Quando eu cheguei em casa à tarde, eu estava leve, eu estava feliz, eu estava bem.
Parece que, e essa é uma sensação e uma lição de vida que eu levo e que eu aplico na minha vida. Parece que quando eu cuido das coisas do Senhor, o Senhor cuida daquilo que me preocupa. O Senhor cuida daquilo que muitas vezes eu queria estar tentando resolver e muitas das vezes não consigo. Mas quando eu deixo o meu eu de lado, e eu me entrego, e eu sirvo, e eu falo, Senhor, faz da minha vida, faz de mim aquilo que o Senhor quiser. Enquanto eu estou servindo, enquanto eu estou colocando o meu eu de lado, o Senhor pega e traz um cuidado sobre a minha vida que eu jamais poderia viver. Ele soluciona situações na minha vida que eu jamais poderia solucionar, porque eu coloco o meu eu de lado. E eu falo, Senhor, seja feita a Tua vontade na minha vida. Se o Senhor está me permitindo enfrentar essa situação, viver esse momento, eu tenho certeza que Ele tem um propósito, que Ele tem um porquê, que Ele vai me fazer crescer, que Ele vai me fazer viver algo novo que eu jamais tinha vivido até hoje. Porque a minha vida está nas Tuas mãos. Eu a entreguei. O Senhor é o Senhor da minha vida. E quando o Senhor me empurra para um lugar, me coloca num lugar onde eu não tenho como resolver, eu não tenho como solucionar as situações que eu estou vivendo ali naquele lugar, eu levanto as minhas mãos e agradeço ao Senhor, porque eu penso, esse é o lugar do milagre, esse é o lugar onde eu vou viver o cuidado, esse é o lugar onde eu vou viver a provisão, esse é o lugar onde eu vou viver aquilo que o Senhor de verdade tem para a minha vida. E é o que eu tenho experimentado, é o que eu tenho vivido, é o que eu tenho visto, e isso alegra o meu coração, porque eu vejo a provisão, a direção, a inspiração, o cuidado do Senhor sobre a minha vida, sobre a minha casa, sobre as famílias aqui nesse lugar. E isso é motivo da gente agradecer ao Senhor, porque nós sabemos que Ele é quem está nos dirigindo, Ele é quem está nos levando para o lugar que Ele tem para cada um de nós. Amém? Vamos abrir as nossas Bíblias no Evangelho de Marcos, capítulo 5. O texto é conhecidíssimo. Quando eu falo que eu amo a minha igreja, hoje pensa numa pessoa que ficou feliz vendo o Ramon aqui hoje. Vocês não têm ideia quanta história a gente tem com o Ramon. A reunião número 1, quer dizer, antes da 1, né? Ele foi um dos instrumentos que o Senhor usou para que a gente... Uma das confirmações que o Senhor trouxe para que a gente começasse a Vida Church. Quando a gente estava voltando para Orlando e cheio de perguntas, né? Cheio de dúvidas. E a gente pediu, Senhor, nos mostra, nos confirma. E eu encontrei nessas coincidências, né, que o Senhor tem para a gente. Eu encontrei o Ramon num evento, e aí conversamos um pouco, fazia tempo que a gente não se encontrava. E aí ele falou, pastor, mas o que você vai fazer? Eu falei, não sei ainda, Ramon. Estou pensando, estou orando, vendo se a gente começa algo. Aí ele, sem pensar, ele mesmo fala, eu falo, não sei nem por que eu te falei aquilo. Ele falou algumas vezes para mim, depois falou, pastor, se você for começar uma igreja, conta comigo. Eu e minha família vamos estar lá. Eu falei, beleza. Foi uma das confirmações que a gente teve naquele momento. A gente foi embora daquele lugar, eu olhei para a Érica e falei assim, ó, mais uma família. A gente nem começou, mas já tem uma família que se comprometeu. E é bom demais ter você aqui, Ramon. Essa é a tua casa, essa é a tua família. Você faz muita falta aqui, de verdade. Você, a Michelle, as crianças, a gente ama vocês com todo o coração. Então, Marcos 5, dos versículos 24 até o 34. Como eu disse, é uma passagem muito conhecida, que fala de uma mulher que tinha um fluxo de sangue e que estava sofrendo demais há muito tempo por causa daquela situação. E o Senhor falou comigo nesses dias, porque eu tenho questionado muito, eu tenho perguntado muito, eu tenho buscado muito, Senhor, nós queremos ser efetivos, nós queremos ser eficazes, nós queremos viver aquilo que o Senhor tem, nós queremos investir nosso tempo naquilo que é eterno, e levar isso para outras pessoas, fazer com que elas descubram e que elas vivam esse mesmo sentimento, essa mesma realidade que nós vivemos hoje. Porque quando a gente fala aqui em cima daquilo que a gente já viveu, daquilo que a gente tem vivido, a gente não quer mostrar para vocês algo que a gente nunca experimentou, algo que a gente não sabe do que a gente está falando. Muitas vezes o Senhor nos faz sentir, o Senhor nos faz passar por situações onde nós vamos aprender, onde nós vamos viver aquilo que depois o Senhor vai nos usar na vida de outras pessoas. Porque muitas vezes a gente está tentando falar de algo que a gente não experimentou.
A gente está tentando falar de algo que a gente ainda não viveu, e as pessoas olham e falam, tá, ok, é bonito o que você está falando, mas o que você sabe disso? Já falei isso aqui algumas vezes. Quando eu fui missionário no sul da Espanha, nós fazíamos um trabalho de visita em presídios. E todas as vezes que eu ia naquele presídio em Algeciras, um presídio enorme, e aquilo trabalhou na minha vida de uma maneira tão profunda. Porque todas as vezes que eu entrava naquele lugar, eu não gostava de estar lá, eu não me sentia bem naquele lugar. Mas o Senhor me ensinou tanto ali. O Senhor me mostrou tanto ali. E todas as vezes que eu ia, eu levava um companheiro comigo, que era um ex-presidiário. No primeiro momento, aquele trabalho já estava estabelecido, não foi algo que eu comecei, porque eu fui para ajudar uma igreja que já existia na cidade de La Línea de la Concepción, onde a Lulu nasceu. E então aquele trabalho já estava estabelecido, e aquele companheiro de visitas já ia sempre nas visitas. Então, quando eu entrei naquele programa e comecei a ir, ele vinha comigo, o domingo, era o nome dele. E no primeiro momento eu não entendia, até passar por essa situação que eu vou contar para vocês aqui agora. Eu pregando, falando da palavra do Senhor e tal, e um presidiário olha para mim e fala o seguinte, ok, tudo isso aí que você está falando é muito... O espanhol é bem carinhoso, né? Fala, tudo isso aí que você está falando é muito bonito, mas se Deus pode fazer tudo isso, por que Ele não faz? Aí eu olhei para ele ali, né? Aí o domingo, espanhol também, já pulou na frente. E falou assim, como não faz? Eu já estive aí onde você está agora. Eu já vivi o que você está vivendo agora. Já estive aí no seu lugar, e hoje eu tenho trabalho, hoje eu tenho família, hoje eu entreguei a minha vida ao Senhor, o Senhor restaurou a minha vida, e hoje a minha vida é um testemunho vivo. Como Ele não faz? Ele faz, basta você querer, basta você se entregar, basta você aceitar, e permitir que Ele faça aquilo que Ele tem na tua vida, um testemunho vivo. O domingo era um testemunho vivo do poder e do amor de Deus. O domingo era um testemunho vivo daquilo que o Senhor pode fazer na vida da pessoa que se entrega ao Senhor, sem restrições. Senhor, pode trabalhar aqui, mas isso aqui o Senhor não mexe. Isso aqui eu não estou pronto para entregar, isso aqui eu não estou pronto para aceitar, isso aqui eu não estou pronto para me anular. Não, Ele se entregou e Ele viveu a transformação do poder de Deus na vida dele. Então essa semana eu estava perguntando ao Senhor como, e a resposta é sempre a mesma. Jesus, 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 perto dEle, toque a Ele, busque a Ele, caminhe com Ele, esteja coberto do pó do caminho de Jesus. Isso quer dizer, onde Jesus vai, você vai atrás. Onde Jesus te dirige, você vai, você vive, você experimenta aquilo que Ele tem para você. E pensando nisso, eu lembrei desse texto, dessa mulher do fluxo de sangue. Marcos, capítulo 5, a partir do verso 24, diz o seguinte: Jesus foi com ele. Uma grande multidão o seguia e o comprimia. E estava ali certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de hemorragia. Ali ela padecera muito sob os cuidados de vários médicos e gastara tudo o que tinha, mas em vez de melhorar, piorava. Quando ouviram falar de Jesus, chegou por trás dele, no meio da multidão, e tocou em seu manto, porque pensava, se eu tão somente tocar no seu manto, ficarei curada. Imediatamente cessou a sua hemorragia, e ela sentiu em seu corpo que estava livre do seu sofrimento. No mesmo instante, Jesus percebeu que dele havia saído poder. Virou-se para a multidão e perguntou, quem tocou em meu manto? Responderam os seus discípulos, vês a multidão aglomerada ao teu redor e ainda perguntas, quem tocou em mim? Mas Jesus respondeu olhando ao seu redor para ver quem tinha feito aquilo. Então a mulher, sabendo o que lhe tinha acontecido, aproximou-se, prostrou-se aos seus pés e, tremendo de medo, contou-lhe toda a verdade. Então ele lhe disse, filha, a tua fé te curou. Vá em paz e fique livre do teu sofrimento. Existem outras versões que ainda falam assim, nesse último versículo. E ele lhe disse, filha, a tua fé te salvou. Vá em paz e ser curada desse teu mal. Olha que situação, 12 anos de sofrimento.
12 anos de agonia. 12 anos achando que de repente poderia fazer algo com relação àquilo. 12 anos passando por isso, até o momento em que ela ouve falar de Jesus. Até o momento em que ela se aproxima de Jesus. Nessa passagem, se a gente faz a leitura desse capítulo, alguns versículos anteriores, existem 2 personagens que chamam a atenção aqui. O primeiro é Jairo, e o segundo é essa mulher, que a gente não sabe o nome dela. Ela é simplesmente identificada como a mulher do fluxo de sangue. Jairo, ele era um líder da sinagoga. Essa mulher, ela era anônima. Jairo, ele era um líder religioso. Ela era excluída da comunidade religiosa por causa dessa situação que ela experimentava. Jairo era rico. Ela tinha perdido tudo o que ela tinha, tentando buscar a saúde, tentando resolver esse problema de saúde que ela vivia. Jairo teve a alegria de conviver 12 anos com a sua filhinha, que nessa passagem também conta a história dela, que agora está à beira da morte. Essa mulher, sofre há 12 anos com uma doença que a impede de ser mãe. Jairo fez um pedido público a Jesus. Essa mulher, ela se aproximou de Jesus com um toque silencioso e anônimo. Jesus atende a ambos, mas primeiro ele atendeu a essa mulher. Primeiro ele resolveu essa situação que há tanto tempo ela vivia e a afligia, a tal ponto dela perder todos os recursos, dela perder a esperança, dela perder a alegria. Mas essa mulher com esse fluxo, ela nos ensina marcas de uma fé salvadora, de uma fé transformadora. Ela se expôs, ela se arriscou, ela buscou a solução naquele que realmente podia transformar a situação dela. E ela nos ensina tantas lições dessa fé salvadora, que é uma fé que vem nascida de um desengano. É uma fé que vem nascida de uma situação difícil, de uma situação impossível, que, como eu disse para vocês aqui já hoje, muitas vezes nós evitamos essas situações, e o Senhor tem nos empurrado cada vez mais para situações como essa, situações onde nós não temos o que fazer, onde nós não temos como resolver a nossa situação, mas nesse lugar nós podemos encontrar essa fé salvadora. Nesse lugar nós podemos dar esse passo onde vamos ter as nossas vidas transformadas para sempre, onde nós vamos viver o que nós nunca antes havíamos vivido em toda a nossa vida, porque foi o que aconteceu com essa mulher. Uma fé que fazia ela pensar. No versículo 28 você consegue ver ela pensando, ela refletindo, ela vendo como ela deveria fazer, como ela deveria reagir. Uma fé que trazia decisão, que trazia uma solução, que trazia algo que ela precisava fazer se ela quisesse viver algo diferente na vida dela. Uma fé que estabelece um contato com Jesus, porque sempre, sempre a nossa vida vai mudar no momento em que nós entrarmos em contato com o Senhor. Uma fé sincera, uma fé que foi confessada em público e também uma fé que foi recompensada por causa das atitudes que ela tomou antes, por ter pensado, por ter refletido, por ter propósito. Mas o toque de fé começa com a consciência de uma necessidade. E é interessante porque a gente sempre tenta evitar esse lugar da necessidade. A gente sempre tenta fugir desse lugar onde nós vemos que nós não podemos, onde nós não conseguimos. Então o toque de fé, ele sempre começa com a consciência de uma necessidade. Se você tem uma necessidade hoje, saiba que dependendo de como você atue a partir dessa necessidade, você vai viver coisas que você jamais viveu antes na tua vida. O Senhor está te levando para esse lugar, onde você vai descobrir, onde você vai tocá-lo, onde você vai receber algo da parte dEle, que você jamais viveu antes na tua vida. E nessa consciência de uma grande necessidade, muitas vezes nós vemos através do que essa mulher viveu, ela vinha de um sofrimento prolongado. No verso 25 você vê a palavra falando disso, que o sofrimento era prolongado, foram 12 anos. Essa situação que ela vivia trazia uma série de consequências para a vida dela. Ela vivia isolada, ela vivia afastada, ela não podia conviver com ninguém, ela não podia estar com ninguém. Foram 12 anos de cura, um tempo de busca e de esperanças frustradas. Ela não ficou encostada, esperando que algo caísse do céu e resolvesse a situação dela. Foram 12 anos de um enfraquecimento constante.
Foram 12 anos de situações inesperadas, 12 anos de sombras, 12 anos sendo, quem sabe, maltratada, sendo rejeitada, sendo desprezada, 12 anos de sofrimento, de noites mal dormidas, de madrugadas, quem sabe, com insônia, de sofrimento sem trégua, sem parada. 12 anos vivendo dessa maneira. Talvez nós também, alguém aqui pode estar vivendo algo assim. Um tempo que, apesar de ter buscado a solução por todos os lados, um tempo que, apesar de você ter pensado já em várias maneiras de mudar essa situação, você não tem conseguido. E você tem sofrido e tem vivido o que essa mulher vivia e o que a Bíblia me diz. A Bíblia diz que a esperança que adia adoece o coração. Isso está em Provérbios 13 e 12. 12 anos tendo isso sendo jogado para frente. 12 anos, quem sabe, quando ela estava ainda com os seus recursos e falava, não, agora vai resolver, agora vai solucionar, agora essa pessoa vai me ajudar, agora o lugar em que eu vou viver vai fazer com que eu viva algo diferente, agora, e nunca chegava. Nunca chegava. Os recursos acabando, as alternativas terminando, agora vai, e não conseguia, e não chegava. E a transformação não vinha. Um sofrimento que gerava uma perda de esperança muito grande, como nós vemos no versículo 26. Existiam formas para a cura daquela hemorragia, e ela buscou a todas, mas não conseguiu solução. Procurou a todos os médicos, mas não conseguia solução. Como eu disse, ela era dinâmica. Ela buscava, ela tentou solucionar, mas não conseguiu resolver. Bateu em várias portas, mas não encontrou resposta. Buscava uma saída para o seu problema, mas não conseguia encontrá-la. E apesar de todos os seus esforços, perdeu todo o seu dinheiro, mas também progressivamente ia perdendo a sua saúde e ficava cada vez pior. Quantas vezes a gente passa por situações assim? A gente vê a situação e fala, não, mas eu vou resolver desse jeito e daquela maneira, e as coisas vão acontecer dessa forma, e com certeza depois de um tempo eu vou resolver, e não vou estar mais vivendo isso, e agora vem outro plano, e outro plano, e outro plano, e só o que você vai começar a viver é essa perda de esperança, essa perda de alegria, essa perda de vendo as oportunidades, vendo tudo aquilo que você tentou fazer e não conseguiu nenhum resultado com isso. Esse sofrimento destruía os seus sonhos, como a gente vê no versículo 25. Aquela mulher padecia desse mal diariamente. Quem sabe sentia uma fraqueza profunda diante desse quadro. Quem sabe vivia situações muito difíceis, muito complicadas, porque o sangue é símbolo de vida, e ela perdia sangue todos os dias. O seu diagnóstico era desesperador. Parecia morrer pouco a pouco. Esse sofrimento produzia, como eu já disse aqui, terríveis segregações. Ela era colocada de lado, ela não era aceita, ela não era compreendida, ela não era apoiada, ela não era amparada por ninguém. Ela tinha que viver sozinha. Não tinha companheiro, não tinha vida social, não tinha vida religiosa, tinha que viver sempre separada. O toque de fé também acontece quando nós não nos fechamos diante das situações difíceis em que nós enfrentamos no nosso dia a dia. Eu sei que você pode estar enfrentando hoje situações de muita incerteza e muitas vezes perdendo a sua esperança a cada dia, como essa mulher também estava perdendo. Mas ela não se fechava. E quando nós não nos fechamos e quando nós nos voltamos da nossa desilusão e buscamos o Senhor como ela fez, o toque de fé acontece. Os nossos problemas não apenas nos afligem, mas eles nos aproximam de Jesus. Eu tenho certeza que você já viveu isso na tua vida. Quantas vezes nos teus momentos mais difíceis foi quando você mais orou? Nos momentos de maior dificuldade foi quando você mais buscou ao Senhor. Nos teus momentos de maior aflição foi quando você mais orava e você mais lia a palavra e você mais ia nas reuniões de oração e você mais buscava do Senhor. Porque os nossos problemas, eles não vêm apenas para nos afligir, mas eles nos aproximam, nos arrastam aos pés do Senhor, como nós vemos no versículo 27 desse texto que a gente acabou de ler. Essa mulher, depois de procurar vários médicos, sem encontrar solução,
para o seu problema, ela então busca a Jesus. Quem sabe a gente tem buscado em tantos lugares. Quem sabe a gente tem perguntado, a gente tem pedido ajuda para tantas pessoas. Mas eu quero que você entenda hoje, nessa tarde, que quem você tem que procurar é o Senhor. É Ele quem vai trazer a transformação. É Ele quem vai fazer com que a tua vida nunca mais seja a mesma. Ela ouvia falar de Jesus e das maravilhas que Ele fazia. E então, a fé que vem pelo ouvir, a palavra do Senhor nos fala isso. Ela produziu essa transformação, ela produziu essa ação dentro dessa mulher. E ela dizia para si mesma, como nós acabamos de ler no texto: se eu apenas tocar no seu manto, na borda do seu manto, se eu só tocar, eu vou ser curado. Se eu só tocar, minha vida nunca mais vai ser a mesma. Se eu só tocar, ele não precisa nem saber do que eu estou fazendo aqui. Se eu só tocar na borda do seu vestimento, a minha vida vai mudar. E ela foi movida por esse sentimento, por essa fé que começou a surgir ali dentro do seu coração. E muitas vezes, tudo que a gente precisa é isso, é transformar, é virar essa chave, essa maneira de pensar, essa maneira de atuar. Você tem buscado em vários lugares que não são os lugares que o Senhor tem para você. Você tem buscado com pessoas, quando o que o Senhor quer é que você se aproxime dEle. Ele quer que você viva aquilo que Ele tem para a sua vida. Ele quer se derramar em você e transformar as situações que, quem sabe, tem te afligido há anos e você não tem encontrado solução. Mas hoje o Senhor te diz que Ele te quer perto dEle. Que você possa ser movido por essa mesma fé que moveu essa mulher e que você possa, em meio à multidão, olha que loucura, em meio a uma multidão, apenas uma mulher consegue tocar o Senhor. Que você possa ser movido por essa mesma fé. Que você possa viver as consequências desse toque de fé. Que você possa se mover, que você possa ver do que você tem se alimentado, o que você tem escutado, e se isso tem gerado em você esse mesmo desejo de se aproximar mais e mais do Senhor. Porque muitas vezes a gente tem gastado muito tempo com aquilo que as pessoas podem tirar da gente. A gente tem gastado muito tempo com aquilo que o tempo pode corroer. A gente tem gastado muito tempo com aquilo que a sociedade fala que é importante, ou que vai te trazer status. Mas hoje eu quero te animar e eu quero te falar, olhando nos teus olhos: gaste tempo com aquilo que é eterno. Invista teu tempo com aquilo que é eterno, com aquilo que ninguém vai poder roubar de você, com aquilo que ninguém vai poder tirar de você. Invista tempo naquilo que é eterno. No teu relacionamento com o Senhor, busque estar perto do Senhor, busque viver aquilo que Ele tem para a tua vida. Porque quando os nossos problemas parecem insolúveis, quando nós estamos perto do Senhor, nós ainda podemos ter esperança. Ela ouviu falar de Jesus, versículo 27, quando tudo parece perdido, ainda há uma saída. O Senhor era essa saída. Quando nós tocamos nas vestes do Senhor com fé, nós podemos ter certeza que Ele vai transformar a nossa vida, que Ele vai transformar a nossa realidade. No meio de uma multidão que comprimia Jesus, a mulher tocou nas suas vestes e Ele pergunta: quem me tocou? Sabe qual que é a minha oração nessa tarde? Se eu posso te dizer um pedido que eu poderia fazer ao Senhor nesse momento, é que o Senhor te ensine a atuar de uma maneira que a tua presença chame a atenção de Jesus. Que as tuas palavras chamem a atenção de Jesus. Que os teus atos, que os teus gestos, que as tuas reações chamem a atenção de Jesus, como essa mulher fez. Quem tocou nas minhas vestes? Porque foi um toque especial. Se a gente aprendesse a fazer isso nessa tarde, se a gente conseguir sair daqui transformado, movido por essa fé, a tal ponto que em meio a uma multidão, a gente consiga chamar a atenção de Jesus. Ele possa saber que alguém tocou nele de uma maneira diferente. Que você possa aprender, que você possa fazer isso nessa tarde. Porque multidão fala disso, multidão fala do que todo mundo quer fazer, de todo mundo que está andando no mesmo fluxo, de todo mundo que está fazendo o que todo mundo faz, e inclusive de igreja. Quanta gente leva a vida toda entrando e saindo de igreja e não vivendo a transformação que o Senhor tem para nossas vidas.
Quanta gente leva a vida inteira seguindo rituais religiosos e não vive a transformação que o Senhor tem para a sua vida. Quanta gente leva a vida inteira ouvindo os ensinamentos de Jesus e o Senhor falando de uma vida abundante e não vivendo essa vida abundante. Multidão. Mas que você possa, em meio a essa multidão, viver algo diferente, viver o milagre do Senhor, viver as consequências de um toque de fé. De um toque de fé. Um toque que ele não é um toque qualquer. Esse toque ele é intencional. E a gente gosta de falar essa palavra aqui na vida. Seja intencional. Não vá onde todo mundo vai. Não faz o que todo mundo faz. Saiba o porquê. Seja intencional. O que você deseja, o que você tem buscado, o que você tem investido o teu tempo. Porque os teus resultados vão vir daquilo que você investe o teu tempo. Como que você quer receber algo que você não tem investido tempo? Como você quer conhecer a palavra sem ter um tempo para a leitura da palavra? Como você quer ouvir do Senhor sem ter um tempo de oração, que é conversa com o Senhor, falar e escutar, dar e receber? Como você quer viver algo diferente se você não tem colocado o teu tempo, se você não tem investido, se você não tem sido intencional? Ela não tocou em Jesus por acidente, não foi, foi sem querer, não foi. Ela sabia o que ela estava fazendo, ela sabia o que ela estava buscando, ela sabia e era consciente da sua necessidade, da sua realidade. Ela pretendia tocá-lo. Agora minha pergunta para você hoje, qual é a tua intenção? O que você pretende vindo aqui todas as tardes? O que você pretende ouvindo a palavra todos os domingos à tarde ou todos os dias da semana em que nós estamos compartilhando? Qual é a sua intenção? Porque essa mulher, ela queria tocar Jesus. Existia um propósito, ela foi proposital. Ela desejava a cura do seu mal. Algo que a atormentava há tanto tempo. Ela foi proposital. Ela foi confiante. Ela sabia, ela foi movida pela fé e ela acreditava que Jesus podia restaurar a sua saúde. Será que você tem essa mesma confiança? Será que você tem essa mesma fé? Porque muitas vezes a gente fala, não, eu confio. Mas antes de confiar, você liga para alguém, você conversa com o outro, você tenta resolver da maneira que você escutou, que alguém te falou, que a tia da vizinha, E aí quando nada dá certo, você vai e fala assim, não, mas Senhor, eu confio totalmente em Ti. Que a gente possa realmente confiar, que o nosso toque seja um toque de confiança, que a gente possa viver, que a gente possa ter essa verdade nas nossas vidas. E por último foi um toque eficaz, porque ela viveu, ela recebeu desse toque de Jesus a bênção que ela precisava, uma bênção em tantas áreas, foi saúde física, foi saúde emocional, foi salvação, a tua fé te salvou, você está livre desse mal. Eu tenho certeza que ela recebeu muito mais do que ela estava buscando ali, mas ela teve fé. O toque de fé acontece quando esse contato pessoal com Jesus é o nosso maior objetivo de vida. Nos versículos 27 até o 34 fala disso. Muitos comprimem a Jesus, mas poucos o tocam pela fé. Jesus vivia no meio de multidões. Ele vivia sendo comprimido, ele vivia sendo apertado. Ele sempre atraiu multidões. Mas a maioria dessas pessoas estavam ali por algum tipo de interesse ou por curiosidade. Mas essa mulher, ela era diferente. Muitos seguem a Jesus por aquilo que, quem sabe, Ele pode dar, aquilo que Ele pode fazer. Quantas vezes eu já ouvi gente na igreja falando, não, eu vou lá porque eu me sinto bem lá. É gostoso, o ambiente é gostoso, as pessoas estão sempre felizes. O Senhor te chamou para muito mais do que isso. O Senhor não morreu na cruz. Deus não entregou seu Filho Jesus. Ele não se entregou naquela cruz para que você se sentisse bem, para que você se sentisse um pouco melhor. Ele se entregou naquela cruz para que você vivesse uma vida abundante, para que Ele fosse visto através da tua vida, para que outros pudessem conhecer esse mesmo amor e pudessem ser alcançados por esse mesmo poder que Ele quer manifestar na tua vida. É por isso. Então saiba disso. Agostinho fala disso, que falando dessa passagem, ele disse que a multidão o aperta, mas somente essa mulher o toca.
Que nós possamos sair daqui hoje tendo tocado ao Senhor. Que nós, em meio a toda a multidão, em meio a todas as notícias, em meio aos noticiários, em meio a todas as realidades que nós temos vivido, que nós possamos aprender a tocar, a sermos tocados, a vivermos o alcance dessa bênção, vivermos o alcance dessa experiência de verdadeiramente encontrarmos ao Senhor. William Lane, ele disse o seguinte: foi o alcance da sua fé e não o toque da sua mão que assegurou a cura que ela buscava. Você não tem ideia do que a tua fé pode fazer. Ainda que os teus olhos não vejam isso hoje, ainda que os teus sentimentos não sejam de que as coisas vão acontecer da maneira como você imaginava, mas a tua fé, ela pode transformar qualquer situação. Não foi um toque de superstição, foi um toque de fé. Não foi porque falaram que tinha que fazer, foi algo de fé, foi algo que se moveu ali dentro do coração dela. Pela fé nós cremos, vivemos, permanecemos firmes, andamos e vencemos, mas é pela fé. Pela fé, que você possa experimentar isso. Pela fé nós temos paz. Ainda em meio a dificuldades, ainda em meio a situações impossíveis para nós, mas pela fé nós podemos ser alcançados e vivermos uma paz sem explicação. Uma paz que vai além do entendimento. Uma paz que te enche e que te faz ver o propósito de tudo aquilo que você tem vivido, para que você conheça ao Senhor de verdade. Que você possa experimentar isso na sua vida. Que você possa verdadeiramente tocar ao Senhor. Aqueles que tocam a Jesus pela fé, eles não têm como permanecer os mesmos. A sua vida é transformada. Eles são curados. Quem sabe anos e anos e anos tentando e não conseguindo chegar a viver isso. Mas quando nós tocamos ao Senhor pela fé, as coisas mudam. As pessoas podem ver essa mudança. Nós aqui todos os dias vemos essas mudanças acontecendo. A tal ponto de isso não caber dentro da pessoa, começa a transbordar. Começa a tocar, começa a transformar quem está perto. O Senhor te chamou para isso, para que você seja um testemunho vivo. Se você tem vivido situações em que você hoje não vê saída. Se você tem vivido situações em que, quem sabe, você se gastou. Você esgotou as alternativas e as possibilidades que você tinha. Eu quero te dizer que o que você está sentindo tem um propósito. E esse propósito é te aproximar do Senhor. Esse propósito é fazer com que você seja tão cheio da vida que Ele tem para você. Que isso vai transbordar, isso vai tocar a outros, isso vai fazer com que o nome do Senhor seja glorificado, porque já não existe mais tempo. A gente não tem tempo para perder com outras coisas que não sejam aquilo que o Senhor tem para nós, valores eternos. Aleluia, a gente não sabe por quanto tempo a gente está aqui nesse mundo, mas eu tenho certeza que hoje eu quero estar preparado através desse toque de fé, sabendo que o Senhor tem um propósito na minha vida, sabendo que o Senhor tem um propósito na minha casa, sabendo que o Senhor tem um propósito nesse lugar, através da tua vida. Não existe coincidência. Não existe coincidência, o Senhor nos trouxe para esse lugar. E como nós aprendemos a semana passada, às vezes parece que você está enterrado, mas você não foi enterrado, você foi plantado. E no momento certo, você vai começar a florescer, você vai começar a crescer, os frutos vão começar a nascer. Mas o Senhor, aleluia, Ele é a tua vida. Nós somos simplesmente ramos, temos que estar conectados nele. A vida que Ele tem para nós, o propósito que Ele tem para nós, o chamado que Ele tem para nós, a vida que Ele quer derramar sobre nós, é essa que nós queremos buscar, é essa que nós queremos viver. Como eu disse, o toque de Jesus salvou essa mulher fisicamente ao restaurar sua saúde. Aleluia. Socialmente, ao restaurar sua convivência com as outras pessoas, porque a partir dali ela poderia novamente estar entre as pessoas, estar no convívio das pessoas. Salvou-a espiritualmente, capacitando-a para participar novamente da adoração a Deus no templo, e salvou a sua alma. Salvou aquela mulher, a salvação chegou àquela vida. Ela recebeu muito mais
Não tenta colocar Deus no teu formato, não tenta colocar Deus na maneira que quem sabe a vida toda te ensinaram, e você responde, por que você está fazendo isso? Simplesmente porque sim, porque pela religião, pela tradição daquela época, na realidade quem tinha que ter ficado impuro era Jesus, porque aquela mulher tocou nele, ela não podia tocar em ninguém, a tradição dizia que quem ela tocasse seria impuro, mas quando ela toca Jesus, Jesus não fica impuro, ela é curada. O que você tem para oferecer hoje? O que você tem para entregar hoje? E mais uma vez eu quero te dizer, não tenta colocar o Senhor no formato da tua tradição, da tua religião, daquilo que você consegue entender. Porque o Senhor faz como Ele quer, na hora que Ele quer, com quem Ele quer, do jeito que Ele quiser. É como Ele vai fazer. Aqueles que tocam em Jesus são conhecidos por Ele. Ele sabia que alguém tinha tocado nele de uma maneira diferente. Eu quero te falar que você é conhecido por Ele, que Ele te ama, que você é especial para Ele e que Ele tem um propósito para a tua vida e que Ele vai te usar para que o nome dEle seja glorificado através da tua vida. Jesus disse para essa mulher, vá em paz e fica livre do teu mal. Olha o que um toque de fé pode fazer. 12 anos de sofrimento foram transformados. A bênção que Jesus despediu essa mulher é uma promessa que serve hoje para mim e serve para você. Talvez hoje, quando nós começamos essa leitura, nós podemos ter sentido coisas diferentes. Medo, angústia. Talvez essa história nos traz à memória situações em que a gente pode ter experimentado ou inclusive ainda está experimentando. Talvez a gente viva essa mesma hemorragia existencial. Situações que a gente experimenta nas nossas vidas, mas agora, eu quero te dizer, assim como Jesus me fala aqui, através dessa palavra, que nós podemos sair daqui hoje, livres, curados, perdoados, salvos, transformados, purificados, vivendo aquilo que Ele tem para as nossas vidas. Não importa qual era o caso antes, não importa qual era a situação anterior, se você tocar o Senhor com fé, você vai ser transformado. Por isso nessa tarde eu quero te dizer, vá em paz e fica livre do teu mal.